Gente querida, graça e paz, boa noite a todos. Estamos de volta ao Troféu Caminho no céu do Ministério. É uma alegria ter você participando conosco aí. Eu quero ler a palavra de Deus com você, ou voltar à leitura que fizemos. Mateus capítulo 8, quero que você observe comigo com grande alegria. Mateus capítulo de número 8, a partir do verso 23. Quando Jesus subiu no barco, seus discípulos subiram junto com ele. E eis que se desencadeou uma violenta tempestade no mar, de tal maneira que as ondas inundavam o barco, mas Jesus dormia. Aproximando-se então seus discípulos, o despertaram e lhe disseram: Senhor nosso, salva-nos que perecemos. Jesus lhes disse: Por que tivestes medo, homens de pouca fé? Então se pôs de pé, e havendo repreendido os ventos e o mar, se produziu uma grande quietude. Então aqueles homens maravilhados disseram: Quem é este, a quem os ventos e o mar lhe obedecem? Quando a gente olha para um texto como esse, é bom que a gente leve em consideração que o próprio Jesus, ele tem um prazer de, nessa jornada, nesta caminhada conosco, de nos fazer, às vezes, revelar diante dele o que está no nosso coração. E na verdade não é que ele não saiba, é que ele quer que a gente expresse. E às vezes, para que a gente expresse, ele nos permite, quase que sempre, sermos conduzidos por ele a algum lugar de perigo. E este lugar de perigo ao qual eu me refiro é o lugar onde a gente se sente lidando com uma insegurança, lidando com o medo, lidando com aquelas coisas que nos deixam muitas vezes incertos acerca do que vem depois, incertos acerca do amanhã, incertos acerca de tudo aquilo que muitas vezes faz parte de planos que a gente tem, ou pensamos ou projetamos para o nosso futuro. E eu sei que a maior parte das pessoas com as quais Jesus lida, elas não têm esse desejo, esse prazer de irem para este ambiente ou para este lugar de perigo. Não. Na verdade, se dependesse de mim, se dependesse de você, se dependesse de nós, nenhum de nós iríamos. Nenhum de nós desfrutaríamos disto. Nenhum de nós pisaríamos nesse território das incertezas e da insegurança. Só que Jesus lida com pessoas e ele sabe que ele lida com gente que no meio do grupo dos seus discípulos há ali entre eles aqueles que são sanguíneos, aqueles que são coléricos, aqueles que são fleumáticos. De modo que existem uns mais introvertidos, outros mais extrovertidos. E ele sabe que uns têm a facilidade, como Pedro, de expressar tudo e colocar tudo para fora, às vezes até de forma impensada. Ao mesmo tempo que ele sabe que outros guardam. Mas uma coisa que o próprio Jesus sabe é que no ambiente que parece ser esse ambiente do perigo, independente do temperamento, todo mundo diz alguma coisa. Todo mundo expressa alguma coisa. E qual é a diferença do ponto de vista de Jesus entre aquilo que eu coloco para fora e aquilo que ele conhece de mim? É que aquilo que ele conhece de mim, às vezes eu mesmo não conheço. E é
isso que às vezes eu faço determinadas declarações de fé, de convicção, de certezas. Que às vezes me colocam parecendo diante de Deus que sou alguém que está disposto a tudo, pronto para aguentar tudo, suportar tudo, encarar tudo. Isto aconteceu com Pedro na caravana com Jesus. Em todo o tempo, não vou te negar, não te deixarei morrer, vou contigo até o fim, eram as palavras de Pedro para Jesus. E ele conseguiu sustentá-las? Não. Por quê? Porque havia algo que Jesus conhecia de Pedro. Eu vou repetir. Havia algo que Jesus conhecia de Pedro que Pedro não conhecia. Eu já falei muito sobre as chamadas janelas de Johari. E elas estão alicerçadas com 4 bases. O eu aberto, o eu cego, o eu secreto, o eu desconhecido. O eu aberto, eu já disse para algumas pessoas, vale lembrar, tem a ver com aquilo que eu conheço de mim e que as pessoas conhecem também. O eu cego tem a ver com aquilo que aqueles que convivem comigo, eu estou simplificando, conhecem de mim, mas eu não conheço. Eu não enxergo, eu não percebo. Eu não consigo detectar isso. O eu secreto tem a ver com aquilo que eu particularmente conheço de mim e as pessoas, inclusive algumas, gostariam de conhecer, mas não conhecem. Não conheço. Não conheço. Mas você tem o eu desconhecido. Este nem as pessoas conhecem e nem você mesmo chega a conhecer. E eu já citei em outro momento o exemplo de Moisés, que diz para Deus com todo o conhecimento que tem, com toda a formação e preparação intelectual que tem, quem sou eu? É o eu desconhecido de Moisés falando. E esse eu desconhecido, ele fala. Porque ele tem a ver com aquilo que só o próprio Deus sabe. Só que o objetivo de Jesus em levar homens como Pedro, Tiago, João, gente como Tomé e outros para um ambiente do perigo é fazê-los, no que expressam, se conhecerem. Mas conhecer o que de si mesmo? Porque fica claro que o próprio Deus conhece da gente. Se você tomar o Salmo de número 139, a Bíblia diz que ele conhece inclusive as palavras antes que cheguem à nossa boca. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, ele conhece tudo ao meu respeito, ele conhece tudo ao teu respeito. E porque ele conhece tudo ao meu respeito e ao seu respeito, entra a questão. Por que ele nos leva ao perigo? Para que a gente conheça o que da gente? Eu vou dizer, não são as suas qualidades. Porque as suas qualidades, elas podem te trair na caminhada com Jesus. Mas mais do que as suas qualidades e o seu potencial, pesa diante de Jesus na sua vida a fraqueza negada. O medo escondido. A falta de fé maquiada.
E Jesus, por mais que conheça, Ele quer que você simplesmente se encontre com isso para que você supere isto a partir de quem Jesus é. E nesse texto de Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso 23, fica claro para a gente que tem coisas aqui que estão totalmente no controle de Jesus. O texto diz no verso 23 que Jesus subiu no barco. E aqui na narrativa de Mateus, ele não fez convite a ninguém, ele foi para o barco e entrou. Só que todos os discípulos que acompanham Jesus decidem ir com ele nesse caminho, de entrar no barco. E entram para descobrirem quantas coisas estão no controle de Jesus. E o barco é uma delas. Jesus entrou. Está no controle. Mas, em segundo lugar, o texto diz que os discípulos entraram com ele no barco e partiram para as águas. E você lê no verso de número 24, acompanhe na sua Bíblia, não deixe de marcar esses versículos. No verso de número 24, o texto diz: e eis que se desencadeou uma violenta tempestade no mar, de tal maneira que as ondas inundavam o barco. Mas não era de assustar a Jesus, porque ele estava no controle. Só que na medida que essas águas elas vão se fazendo água no barco e não movimentando ele, isto causa um desespero no coração dos discípulos, que olham para o barco e entendem: Jesus entrou aqui, a gente entrou porque creu, porque cremos que ele está no controle disso. Agora, é bom a gente levar em consideração que quando ele entrou, nada de anormal, de fora do comum e de surpreendente acontecia na embarcação. Foi a gente começar a viajar e alguma coisa fugiu do controle. E ao fugir do controle, a gente está olhando que a gente não tem controle de nada. A gente está aqui como quem entrou aonde Jesus entrou. Nós estamos aqui como quem está pisando aonde Jesus está pisando. E nós não estamos nos lançando de forma alguma. Estamos certos de que entramos no barco que ele tem o controle. O que a gente não esperava é que alguma coisa fosse mexer nessa viagem com a gente que está aqui. E se mexeu, só tem uma razão. É para a gente incomodar quem entrou no barco e deixou a gente entrar também. Então o texto diz que que as águas invadiram o barco, estavam invadindo o barco, mexendo com a estrutura da embarcação, deixando todo mundo ali assustado, nervoso e em pânico. Só que a gente olha para a Bíblia e a gente fica paralisado, porque o texto diz, no verso de número 25, assim: aproximando então seus discípulos, observe isso, eu vou ler de novo. Aproximando-se então os seus discípulos, são dele, o despertaram. E o texto diz assim: e lhe disseram: Senhor nosso, salva-nos que perecemos. A pergunta aqui que eu faço para você é: eles estavam perecendo? Eles estavam morrendo ou eles pensaram que morreriam? Eles estavam morrendo. Eu vou repetir. Eles pensavam que morreriam. Porque existe aqui um hiato entre o que se diz e o que se está vivendo.
Existem pessoas que são especialistas em colocações exageradas, chamada hipérbole. Eles exageram. Salva-nos que estamos perecendo. O texto faz uma outra colocação e, como eu disse, há um hiato. Há um hiato. Entre o que se está vivendo e o que se está dizendo. O que se está dizendo está se dizendo com base naquilo que lá dentro está mascarado, está maquiado, está coberto. Porque na medida que estão andando com Jesus e recebem autoridade para curar enfermos, ninguém mostra medo. Quando vão com ele para a transfiguração e a glória está ali revelada, eles ficam ali temerosos, mas não é esse medo de quem diz vou morrer. Andam com ele, vivem coisas grandiosas com ele e ninguém está. Eles estão colocando, eu vou repetir para fora, aquilo que eles estão conseguindo. Assimilar ou interpretar do momento que estão vivendo e da situação. Por outro lado, existe uma realidade. A realidade é que só está entrando água no barco. Se vai afundar, não sei. Se vai quebrar, também não sei. Mas se Jesus está dormindo, provavelmente. Se Jesus está deitado, provavelmente. Se Jesus está ali descansando, provavelmente nem vai quebrar, nem vai afundar. A questão é esse ato entre o que eu digo e a realidade. A realidade é que está apenas entrando água. Mas a forma que eu vejo a situação me faz interpretar que eu estou descendo. E se esse perigo não se manifesta, continua a maquiagem, entende? Estou com ele, sou dele, sou discípulo dele, mas estou andando aqui e não vou dizer a ninguém que eu tenho meus medos, que eu carrego minhas crises e os meus conflitos. Não. Jesus tem uma razão porque está entrando no barco e levando eles para o perigo. É para fazer com que eles ponham para fora o que na visão das multidões que os veem andando com Jesus não é perceptível, mas Jesus sabe. Só que o fato de saber não significa que ele vai revelar. Ele quer que você descubra através do que grita e através do que diz. É por isso que algumas coisas que você passa e que você enfrenta na sua vida, elas cooperam com você. Por quê? No momento e na hora você acha que está afundando. No momento e na hora você acha que essa dívida vai te devorar. No momento e na hora você acha que você vai morrer na situação. Você acha que vai ficar com o nome negativado, com isso, com aquilo. Na hora você acha que a sentença do médico ali é para paralisar, é para destruir, é para acabar. Parece que tudo está perdido na situação. Na sua forma de enxergar, na sua forma de ver. É uma interpretação. Essa interpretação. Por que, pastor? Jesus vai andar. Mas até ele se levantar, ele deixa que você grite. Por quê? Porque você está se descobrindo. Depois que isso passa, você sai disso dizendo: saí mais forte, mais amadurecido, mais corajoso, mais ciente das coisas.
mais confiante, mais crente. Mas até que você possa dizer, eu sobrevivi à situação, custa esse tempo de dizer para Jesus, salva-me que eu estou morrendo, perecendo, afundando, me acabando, salva-me. Jesus não tem pressa, porque Jesus está mostrando claramente que tem coisas que estão sob o seu controle e que ele não precisa estar em grande movimento, estendendo a mão para lá, para cá, marchando, sapateando, andando, e não, ele não precisa. Ele dormindo, ele continua no controle. Então ele está no controle do barco a princípio, mas está também no controle das águas, que antes estavam servindo e cooperando com a viagem. Agora estão sendo uma ameaça aos viajantes. Todavia Jesus está no controle delas. É por isso que a água deve ter batido no rosto dele e ele não levanta. Tem alguém comigo aí ou eu estou sozinho, gente? Eu vou dizer de novo, hein? Porque eu parei justamente porque essa palavra tem essa conotação muito pessoal e íntima, e é por isso que eu quis chegar mais perto. Ela é muito pessoal, essa palavra hoje. Por isso que eu quis chegar mais perto. Eu estou falando com gente que está me ouvindo e que precisa entender como verdade de Deus sobre a sua vida que o Senhor está no comando do barco e no comando das águas. Por isso que ele não está se incomodando. Alguém pode gritar e dizer, não te importa? Ele não se importa. Mas é que ele está no controle das coisas. E o que é um desespero para a gente, para ele não é. A água bate no rosto e ele seguindo a viagem. O vento soprando e ele seguindo a viagem. As coisas seguindo e ele seguindo a viagem. Acontecendo, melhor dizendo, e ele seguindo a viagem. Deitado, estava deitado, ficou. Os discípulos ficaram em polvorosa, loucos, agoniados e gritavam, não te importas com a gente? Olha o que o texto diz no capítulo de número 8. O texto diz aí, no verso de número 26. Jesus lhes disse, por que tivestes medo, homens de pouca fé? Aí o texto, veja que há uma diferença aqui na narrativa de Marcos, né, no capítulo 4, verso 35. Mas veja o que diz o texto no verso de número 26. Porque tivestes medo, homens de pouca fé. Aí o texto diz, então se pôs de pé. Jesus falou isso aqui como? Se ele falou e o texto diz que se pôs de pé, ele falou deitado, com a água entrando no barco. Para quê? Para dizer a eles, eu estou no controle do barco e no controle do que está invadindo o barco. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ele deitado fala, ei, eu estou aqui deitado, deitado ele fala. Deitado ele fala. Aí o texto diz, ele diz, deitado, por que tiveste medo? Como quem diz, ó, eu estou aqui deitado, não estou preocupado com isso. Vocês de pé aí. Estão nessa agonia, por quê? Aí o texto diz que quando ele fala com eles, dizendo, porque tivestes medo, homens de pouca fé. Aí ele se coloca de pé e o texto diz, e havendo repreendido. Agora não falando do mar, não, com os discípulos ele fala com o vento, fala com o mar e diz, mar acalma-te, ei vento, aquieta-te. E aí ele mostra que ele está no controle do barco,
mostra que está no controle daquilo que está invadindo e acontecendo dentro do barco, e que ele está no controle daquilo que está do lado de fora da embarcação e não invadiu o barco como um todo. E quando ele está fazendo isso, ele só está simplesmente querendo gritar aos ouvidos dos discípulos que o grande problema dessa ida nossa para esse lugar de perigo que Jesus às vezes nos leva, não são as coisas externas. Não tem a ver com o que está do lado de fora, não é a porta que fechou. Não é o que foi tirado das suas mãos ou que está fora do seu controle, do seu alcance. O grande problema é o que está acontecendo aqui dentro. Porque é o Jesus que tem o controle do barco, que tem o controle das águas que estão dentro do barco e que tem o controle do vento que sopra das águas que estão do lado de fora. Ele não está no controle, aparentemente falando, do que está acontecendo aqui dentro dos discípulos. É por isso que ele fala com eles dizendo: por que tiveste medo? Ele vai passar a estar no controle no decorrer do que eles vão amadurecendo, mas eles são gente que anda com Jesus, convive com Jesus, mas não deram a Jesus o controle do que está aqui dentro. Pastor, isso é possível? É possível você ser crente, estar na igreja, cantar num coral, ser parte do grupo de jovens, ser obreiro, ser líder, ser pastor, ser o que for nessa vida, e não ter dado o controle disso aqui dentro a Jesus, gente. É possível. É possível. E esse é o grande problema. É que se Jesus, no meio das situações que você passa, ele não te dá a chance de revelar o que ele já conhece, você continua andando com a maquiagem. O medo está aí, mas você não mostra. E nem sabe o quanto ele pode arrebentar a sua vida, porque Jesus chama eles de homens de pouca fé. Ora, eles deixaram tudo para andar com Jesus. Como é que Jesus vai chamá-los de homens de pouca fé? Eles não são na visão humana, mas na visão de Jesus. A pouca fé deles não está com relação às águas, porque ele não chamou ninguém para controlar o que não pode controlar. Vento é com ele, tempestade é com ele, água é com ele. Ele chamou a gente para manter o equilíbrio aqui, ó. E o equilíbrio disso aqui só acontece quando ele controla aqui. Porque o barco não partiu. As águas entraram, mas não afundaram o barco. Tudo está acontecendo do lado de fora, mas não mexeu com nada do que está ali do lado de fora. E aí, o que é que Jesus está esperando? Que os discípulos conheçam o que Jesus conhece deles. Que aqui dentro está faltando a entrega. Está faltando entrega diante de Jesus. Para que do jeito que ele controla o barco, o vento, o mar, ele controle aqui. Por quê? Porque se ele não controlar aqui, eu vou todos os dias demonstrar nas situações que eu sou um homem de pouca fé. Você vai demonstrar todos os dias que é uma mulher de pouca fé. E aí a minha pergunta para você: você já deu o controle? Já deu tudo aí dentro para ele estar no controle?
ou todos os dias da sua vida, por mais que você o ouça, por mais que você viva o cuidado dele, por mais que você viva milagres da parte dele, você mostra que tem pouca fé. Eu vim falar hoje sobre as coisas que Jesus está no controle e aquelas que ainda ele não está. E não está não porque ele não tenha poder para estar, é porque ele não vai arrebentar uma porta que só você pode abrir. Por quê? Porque a fé que ele te deu é um dom. Mas é você quem está vivendo essa fé. E é você quem declara essa fé. É você quem se move a partir dessa fé. Por isso lá em Mateus 21, verso 18 a 22, a Bíblia diz que quando Jesus ele saiu de Betânia, que ele passou a noite em Betânia, Mateus 21, 17 diz isso, ele levantou-se de manhã e voltou na direção de Jerusalém. A Bíblia diz que ele avistou ali uma figueira, aproximou-se dela, viu que ela só tinha folhas, não frutos, e liberou uma palavra. E a Bíblia diz que, passado depois com seus discípulos, os discípulos perguntaram: como secou tão depressa a figueira? Como secou tão depressa? Jesus disse para eles: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês falarão com montes para se lançarem nas águas. E vai acontecer. Tudo o que vocês pedirem na oração crendo vai acontecer. Agora vocês precisam ter o mínimo de fé para lidar com essas coisas altas e grandes que estão fora do controle do alcance de vocês. É isso que Jesus está querendo. Alguém diz: por que ele permitiu o vento? Por que ele permitiu a tempestade? Eu já perguntei, você também, por que ele permitiu isso ou aquilo? Mas o desejo dele em mim, o desejo dele em você não é que a gente fique no perigo, no vento, na tempestade. Não, ele quer mostrar a gente só que a gente está vivendo com ele, sem colocar diante dele a fé necessária e sem dar a ele o controle total do nosso interior. E por isso a gente está transitando e caminhando com esse coração de quem se assusta com o que mexe no barco. Mas eu quero hoje declarar: Deus vai mudar a sua forma de ver a vida. Jesus vai mudar a sua forma de enxergar a vida. Jesus vai mudar a sua interpretação das coisas. Jesus vai mudar o seu sentimento, o seu coração com relação a tudo que você está vivendo. E Ele vai proporcionar um tempo novo. Ele vai proporcionar um tempo melhor. Ele vai proporcionar um tempo específico que vai fazer com que grandes e preciosas coisas elas venham na sua direção e você as viva. Eu estou aqui profetizando que se você hoje disser para ele: olha, eu não quero andar com esse medo maquiado, está aqui, ó, eu tenho medo. Olha, a forma que eu estou lendo a vida é essa forma aqui, cheia de exagero, eu acho que eu vou morrer. A informação que eu carrego está pesando sobre mim, Jesus. Está me deixando aí sem dormir. As coisas que estão alterando no meu físico, na minha saúde, no meu corpo, no que seja, Jesus, estão me deixando assustado, atemorizado. Tem misericórdia, assume o controle aqui. Porque se o Senhor é capaz de deixar o barco em paz, de falar com o mar, o vento, e ficar tudo quieto, se eu te der o controle, o que é que o Senhor não pode fazer aqui dentro? Coloca essas coisas que estão te sufocando aí por dentro nas mãos dele.
Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu sinto nesta noite que Jesus vai ficar de pé para alguém. Eu creio nesta noite que Ele já está de pé por alguém. Tomara que seja por mim e por você também. Não se deixe vencer por informações e notícias. O que você está recebendo da parte de Jesus é a palavra de que Ele está no comando e Ele vai te sustentar até o último dia da tua vida. Ele está contigo. Ele está trabalhando nessa situação. Ele não quer que você seja atraído por esse medo que está aí dentro. E que você diz, não vou expressar porque sou discípulo de Jesus. Não vou expressar porque eu sou crente. Não vou colocar para fora porque eu sou pastor. Não vou colocar para fora, você é humano. E às vezes colocar para fora é ser salvo de conviver com este medo aterrorizando. Põe para fora e diz para Ele, assume o controle aqui, eu não vou fazer, eu não vou resolver do meu jeito não, faz, porque esse negócio de mar, eu não tenho controle contra isso. Jesus, essa coisa de vento, sabe, esse vento, esse mar, esse vento, eu não tenho controle sobre isso. Principalmente quando isso coloca água na embarcação, quando isso coloca a gente em desconforto, isso mexe com o lugar que parecia tão estável para a gente. Jesus, assume o controle disso, Ele está convidando alguém a confiar, ao ponto de colocar diante dele seu interior e dizer para Ele, assume o controle da minha existência. Assume o controle da minha vida. Será que você tem dado este controle nas mãos dele? Ou tem deixado, melhor dizendo, tem colocado diante dele essas coisas que mexem com o seu interior? Tem colocado diante dele, deixado ele trabalhar na sua existência, na sua vida? Se você tem feito isso, você não tem noção para onde ele vai te levar. Eu sei que você vai chegar em paz. Eu sei que você vai viver paz. Eu sei que você vai desfrutar de coisas. Eu sei que você vai viver e desfrutar de coisas muito boas. Mas hoje, Ele está querendo aquilo que ainda não está no controle dele. Que você entregue. Põe para fora, estou com medo, vou morrer. Essa é a minha visão de vida, de mundo. Essa é a minha visão das circunstâncias, da situação. Coloca para ele, coloca para fora. Ei, coloca para fora. Põe para fora, coloca diante dele. Esta palavra é uma palavra consciente. Isso aqui não é opa-opa, gente. Isso aqui não é esse grita-grita e movimento que tem muitas vezes por aí, não. Isso aqui é uma palavra consciente. Como fruto de experiência de vida. Coloca diante dele. Entrega a ele. Entrega, porque teu caminho precisa ser o caminho de quem vai longe. E você só pode ir se ele estiver no controle. Por quê, pastor? Porque tem vento. Porque tem mar agitado, tem tempestades na vida, tem trazida pela idade, tem trazida pelas decepções, tem tempestades. Mas isso não significa isso não significa que você vai morrer, vai perecer.
precisa se entregar, desesperar. Jesus ainda tem o comando de tudo. Gente, eu ainda creio nisto. Eu ainda creio em Jesus como provedor, como salvador, como o que chega, que resolve, que entra, que muda, que transforma realidades e situações. Eu ainda creio nisto. Talvez o que você precisa é ouvir sobre a sua pouca fé com Jesus deitado mesmo, para que quando ele ficar de pé você possa ouvir sobre o poder e a autoridade que ele tem. Pastor, Jesus não se levanta, Jesus não vem. Ele está falando contigo sobre a tua pouca fé quando não se levanta. Mas ele pode mudar essa realidade a partir de hoje, se ele achar no seu espírito e no seu coração alguém que é capaz de dizer para ele: eu creio que se eu entregar meus medos, minhas preocupações nas tuas mãos, tu podes aquietar a minha alma e colocar tudo no seu devido lugar. Esta é a sua fé? Pois ele vai colocar tudo no lugar. Esta é a sua crença? Pois Jesus colocará todas as coisas em ordem. Confie, creia, espere. Ele é bom. E ele está contigo. Ele age. Ele sabe trabalhar. Eu não sei se você consegue, como eu, ouvir as pisadas de Jesus no nosso barco. Mas ele está ficando de pé hoje. O fim das coisas será com calmaria e com tranquilidade. Será com paz. Você não será envergonhado nem envergonhada. Sua família não vai perecer. As pessoas que você ama não vão para o buraco. Eu estou profetizando na força do meu Senhor Jesus e do seu Espírito Santo. Tudo vai terminar em paz, porque ele está no controle de tudo do lado de fora. E se você está convidando, ele está assumindo o controle do que está aí dentro. E você vai ter paz. Você vai ter tranquilidade. E vai dormir esta noite. Vai dormir esta noite. Vai descansar bem esta noite. E vai passar uma semana com o coração descansado. Porque seu futuro, sua vida está nas mãos de Jesus. E ele não traria você cuidando de você até onde você chegou. Para deixar que tudo acabe com o pecado da sua cabeça. Não. As mãos dele estão estendidas sobre você. E a misericórdia dele está revelada aí dentro, porque ele está assumindo o controle. Você crê no que eu estou dizendo? Que vai terminar em paz essa situação? Você crê que se resolve essa semana? Você crê que ele coloca as coisas no seu devido lugar? Você crê que Jesus, ele vai alinhar as coisas? Você crê que ele vai te firmar, vai te mover para dias melhores, para um tempo novo? Você crê que ele ainda vai te fazer uma mulher realizada e feliz? Você crê que ele ainda vai te fazer um homem realizado e feliz? Você crê que ele vai te beneficiar ainda? Você crê que ele vai te abençoar? Você consegue crer que ele vai te prosperar muito ainda na sua vida espiritual, na sua relação com ele?
Você crê que Ele vai mostrar a provisão dEle de uma forma grandiosa na sua existência? Coloque o controle daí dentro, de tudo aí dentro, nas mãos de Jesus. E descanse. Esta semana ainda será semana de paz, de tranquilidade, de calmaria. Pai Celestial, eu te agradeço por esta noite na tua presença. Muito obrigado por este momento profético da família. Nós temos a cada semana e todos os dias nos colocado à disposição. E eu também creio em um grande milagre para estes dias. Surpreende cada coraçãozinho, cada alminha dos que creem, Pai, que estão ouvindo. Alguém que tem compromisso contigo falar a palavra. Eu te peço, alcance esse coração. Que a gente tem horas que a gente fica com medo mesmo. E que bom que a gente pode conhecer o medo que tem para colocar nas mãos daquele que não nos deixa perecer. Obrigado pelo teu cuidado com a gente, Jesus. Obrigado porque apesar do vento, tu estás na embarcação. Apesar de ter momentos que a gente não te ouve, apesar de ter momentos que parece que a gente está falando com as paredes ou sozinho, tu estás conosco, pelo querido e amado Espírito Santo que nos foi dado. Nos ajude a desfrutar de todo o bem, de toda a graça e a viver o que tu tens para o nosso coração. Que seja assim, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou crendo que eu vou ouvir a Fernanda agradecer algo muito grande nos próximos dias. Eu estou crendo que eu vou ouvir a Rafaela agradecendo algo muito grande nos próximos dias. Eu estou crendo que eu vou ouvir, Senhor, a irmã Kilze agradecendo algo grande nos próximos dias. Eu estou crendo que eu vou ouvir, Senhora Jeane, a irmã Dora, agradecendo e dizendo: Ele colocou tudo no lugar, pastor. E o nome de Jesus foi honrado na minha vida e na minha casa. Eu creio que eu vou ouvir, Senhor, as irmãs por quem eu tenho orado. Eu creio que o Romulo vai agradecer. Eu creio, Senhor, que a Andressa vai agradecer, que a irmã Renata Santos vai agradecer. Eu creio que eu vou ouvir a Luciana contar algo grande da tua parte. Eu creio que eu vou ouvir a irmã Wanda contar algo grande da tua parte e agradecendo. Eu creio que eu vou ouvir a irmã Adriana Florencio agradecendo algo grande da tua parte, Deus. Eu creio, Senhor, que eu e a minha casa vamos agradecer algo grande da tua parte. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Muito obrigado por esse momento de comunhão, de renovo, de hoje de manhã e hoje à noite. Que lindo o teu Espírito Santo trabalhando entre nós e conosco, mesmo à distância. Que coisa especial, Pai. Muito obrigado, porque o teu Espírito Santo é conosco. E eu creio que esta semana, Senhor,
Será uma semana tremenda de vitórias nas nossas vidas. Será uma semana de milagres, de provisão, uma semana de portas grandes se abrindo, de convites que vão chegar na direção da tua filha e do teu filho, que marcarão um tempo glorioso da parte de Deus. Tu vais ser honrado, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Que seja assim, Pai, no nome de Cristo Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, Jesus. Muito obrigado por tudo. Gente, obrigado por vocês terem estado conosco, desfrutando desse momento e desse tempo com a gente, como igreja, como família. Nós agradecemos, ao Senhor por sua vida. Hoje a missionária deixou um abraço carinhoso para vocês, o Brian e a Laura também. Eles estão hoje em Recife, porque o Brian amanhã vai estar voltando, ao encontro com o médico. Como vocês sabem, ele tem sido acompanhado por um médico no nosso Recife, e como eu estou aqui na Paraíba hoje, eles foram a Recife para amanhã. O Brian está recebendo lá algumas palavras da parte do médico sobre alguns exames e algumas coisas que ele fez. Eu peço a vocês que orem, tá bom? Por nós, para que nós tenhamos, porque essa é a fé que nós temos, nós vamos ter notícias, apesar de todo o processo, de todo o processo que ele tem vivido nesses últimos 4 anos, esses processos que ele tem vivido. Para aqueles que oram conosco, já sabem, eu já falei aqui na live, fazem praticamente 4 anos para cá que o Brian foi diagnosticado com alguns tumores no corpo, e a gente tem, junto com a igreja, orado constantemente pela vida do povo de Deus e pela vida dos filhos de Deus. E eu peço que vocês estejam sempre orando conosco. Eu creio na vitória dele, da missionária Lucivânia também, que tem a cada dia também sido acompanhada debaixo da proteção de Deus. Eu creio que grandes vitórias a gente vai contar, porque a gente já deu o controle daqui de dentro a Jesus. E daqui a pouco a gente vai estar testemunhando grandes vitórias da parte de Deus. Então ore pela saúde do Brian, ore pela saúde da missionária Lucivânia, orem pela nossa casa durante essa semana. Se você pode reservar 5 minutos para orar pela gente, nós agradecemos. Ela deixou aqui um abraço, um beijo carinhoso a todos os irmãos, e o Brian e a Laura também. Assim também deixamos esse abraço carinhoso a você, e receba essa palavra de bênção que a gente sempre tem liberado, porque você não vai acordar amanhã para más notícias. Você vai acordar para boas notícias de vitória da parte de Deus. E eu também. Eu creio em milagre. Eu creio na vitória de Deus sobre a vida daquela criança que vai fazer daqui a alguns meses 8 anos de idade. Eu creio na vitória da Laura, que completou seus 13 anos. E creio que o Senhor, que está com a nossa casa, também está com a sua família. E Ele vai nos dar o direito de glorificarmos o seu nome, porque a tempestade cessa e o nome do Senhor será glorificado. Eu sei que Ele será glorificado e creio nisso. Amém? Então que você creia também e você viva uma semana linda, repleta de carinho, amor e do cuidado de Deus. Que você, junto com a sua casa, não desanime nunca. Avance, avance. Independente de qualquer situação, confie, confie. Porque se a gente está de pé, com tudo que a gente vem enfrentando ao longo de anos, de alguns anos para cá, você vai ficar de pé.
O Senhor Jesus não falha com a gente, não. Ele está no controle. E Ele vai ter uma palavra para essa tempestade e para esse vento. Assim como tem uma palavra para o seu medo e para os meus medos. Ele vai honrar o nome dEle nas nossas vidas. Por isso, a gente está publicando aqui, ore por nós, tá bom? Nós estaremos orando também por você e amanhã nós estamos de volta encerrando 21 dias de jejum e oração. Não foi fácil. Ah, meu Deus, se a gente fosse contar, não é, o que a gente viveu durante esses dias, nas noites e nos dias, mas que bom que o Senhor foi conosco e nos ajudou em tudo. Que bom que o Senhor esteve conosco, que bom que Ele está conosco. Amanhã a gente está encerrando e, se Deus permitir, amanhã às 8h30, 9 horas da manhã, a gente está aqui estudando a palavra como sempre. E eu quero deixar aqui um convite para o seu coração, se você quiser. A gente está essa semana já vendo aí um aplicativo específico para a gente poder estar tendo um encontro bem particular, bem íntimo através desse aplicativo. E a gente vai formar ali uma sala virtual e vamos começar durante um período de tempo, todas as quartas-feiras, e provavelmente começaremos quarta-feira que vem, né, dando aí algumas aulas e trazendo instruções. Essa é a área que Deus tem trabalhado comigo durante esses anos, dentro de sala de aula, de seminários, enfim. E eu quero compartilhar aí algumas coisas preciosas da palavra de Deus com os irmãos que queiram crescer nesse conhecimento da palavra. E de forma muito prática a gente vai comunicar esse conhecimento que o Senhor tem plantado no nosso espírito e no nosso coração. E eu desejo que você, claro, que tenha um interesse sincero, real, não apenas a curiosidade nem a emoção, mas para quem quer viver um trabalho de discipulado diferenciado e que te aproxime da teologia bíblica, né? Você pode vir conosco, que eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. A gente vai dar corando, porque nosso desejo mesmo é compartilhar desse momento com os irmãos. Se você no coração é convidado pelo Espírito Santo para ajudar e cooperar, o que você faça de livre e espontânea vontade, querendo abençoar com o coração grato e sincero que você tem. Mas enfim, nós vamos abrir esse espaço, a gente já vai começar aí com algumas pessoas. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito precioso, tá bom? Se você depois quer deixar algum áudio, alguma palavra, às vezes até para pedir oração, você pode mandar no direct aí do Instagram, tá bom? E a gente vai estar compartilhando com você. Não deixe de também chamar aí no direct para você receber o link aí da página onde está lá a nossa web rádio, a nossa web TV. Entra lá, você vai ser grandemente edificado. Fica ouvindo no celular antes de dormir. Você vai ouvir palavras tremendas da parte de Deus que vão tomar conta do quarto, do lugar onde você está. E a força e o poder do Espírito Santo agirá de forma grandiosa aí, tá bom? Visita o canal lá, se você puder se inscrever lá, procura Jefferson Santos, você vai ver lá, né? A gente tem alguns canais lá, mas um é o oficial, entendeu? Procure lá Jefferson Santos e você se inscreve junto com a gente e acompanha aquilo que a gente está compartilhando, inclusive a transmissão da nossa web TV ao vivo. E a gente está fazendo por parte, mas se Deus permitir, chegar um momento que a gente vai colocar 24 horas ininterruptas em movimento ali, mensagens todos os dias, tá bom? Então ora por nós. Eu desejo que Deus te abençoe, que a sua semana seja próspera, linda, feliz e muito abençoada, e que a sua casa seja tomada por uma paz incomum. E lembre-se, não desista de você, porque nós não vamos desistir. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Um beijo carinhoso, um ótimo mês de agosto, muito próspero e abençoado
pelo Senhor. Você vai viver grandes colheitas, porque Deus é fiel na sua vida. A paz do Senhor Jesus.